Olá, gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo do meu canal, este canal abençoado que eu espero realmente que ele esteja abençoando a sua vida, tá bom? Hoje eu vou falar de um tema que eu considero assim bacana de falar e diria até mais, assim, eu diria de utilidade pública para você que está passando ou que já passou esse tipo de problema que eu vou falar aqui no vídeo. Mas antes de entrar no assunto, antes de você saber do que se trata, eu quero pedir encarecidamente, gente, que você se inscreva no canal, que você curta as publicações, que você compartilhe, gente, para que o canal ele cresça e ele possa alcançar mais pessoas. E também, gente, uma coisa que eu acho muito bacana é interagir. Então, que você deixe o seu comentário, né? Alguma pergunta, pode ser uma pergunta, pode ser um pedido de oração, pode ser uma sugestão de tema. Então que você interaja aí para que a gente possa crescer, que a gente possa, entre aspas, se conhecer melhor, tá bom? Então é isso aí, curta, compartilhe, divulgue, me ajuda aí, gente, a esse canal crescer, tá bom? E vamos direto ao tema, gente. Como eu disse, é um tema de utilidade pública. E eu também falei, né, no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal que eu sempre queria compartilhar com vocês uma experiência que cada palavra que eu trouxesse não ia ser assim uma palavra aleatória, mas que seria assim alguma coisa que eu passei e que eu acredito que através da minha experiência outras pessoas elas possam se identificar e assim ter uma direção também, receber uma ajuda, né? Então que eu seja, né, pela misericórdia de Deus, esse instrumento. Tá bom? Isso para mim seria uma honra, isso para mim seria um prazer. E o que eu quero falar hoje, gente, é a respeito de um assunto que eu confesso que não é uma coisa que eu já passei, um passado, vamos dizer assim, que está no passado, mas que é um tema, é uma situação que o diabo ele sempre tenta colocar nas nossas vidas para nos atrapalhar, e eu acho isso muito grave. Se você der atenção a isso, isso é muito grave, porque dessa forma o diabo consegue te afastar da presença de Deus, que é através da dúvida se Deus ele está te ouvindo. Logo que eu pensei em fazer esse tema, gente, em gravar um vídeo com esse tema, eu fiquei pensando em situações que eu passei assim, e eu lembrei de uma situação, uma das mais difíceis que eu já passei na minha vida. Não vou entrar tanto em detalhe nesse vídeo, gente. Talvez uma outra oportunidade, quando eu der testemunho, quando eu falar um pouquinho de ministério, eu falo melhor sobre isso. Mas eu queria, assim, pegar meio em off, vamos dizer assim, e contar uma experiência difícil que eu tive com relação a essa dúvida, né? Será que Deus ele tá comigo mesmo? Tô passando uma luta tão difícil. A gente fica assim, né? A gente tem essa condição de achar que quando a gente está num momento difícil, Deus não está conosco, né? A gente começa até a inventar pecado. Foi o que aconteceu comigo. Isso já tem assim uns, não sei dizer, uns 2, 3 anos, vai. Vou chutar dessa forma. É por aí. Eu lembro de uma situação que eu tava com muita dificuldade, gente. Que assim, em outras palavras, como se o meu mundo tivesse assim desabado, sabe? Eu tava passando uma luta muito grande ministerialmente e a minha vida sempre girou muito em torno disso, né? Eu gosto muito de fazer a obra de Deus e eu tava num momento muito difícil, um momento de muitos questionamentos, se eu tinha chamado mesmo, pessoas assim que eram pessoas próximas a mim, pessoas de autoridade, pessoas assim que eram pessoas de Deus, elas colocavam essa questão em dúvida para mim. Elas falavam que eu não tinha, né, pessoas de Deus. Então assim, eu tava num momento muito difícil mesmo da minha vida. E o que acontecia comigo, gente? Diante desse momento difícil, infelizmente a gente é assim, né? A gente ora mais quando a gente está numa luta. E eu lembro que eu orava muito, mas muito mesmo. Eu orava assim, o dia que eu não ia para a igreja, que eu tinha que ficar em casa, eu ficava o dia inteiro assim, muitas vezes, gente, o dia todo orando. Porque eu não tinha paz assim, eu não conseguia ter paz, aquela sensação justamente, né, de que tem alguma coisa errada, mas não era nem hoje eu vejo que não era nada que eu estava fazendo de errado, gente. Foi uma situação, eu não culpo ninguém, sabe? Ninguém que me falou que eu não tinha futuro, não culpo ninguém.
hoje eu vejo assim, e glória a Deus por isso, eu fico feliz de ter essa visão. Hoje eu vejo que foram situações que cooperaram para o meu crescimento. Eu orei muito, me prepararam para o momento que eu tô hoje. Hoje eu tô assim, aonde eu queria estar, né? No ministério, hoje eu tô muito abençoada. Então eu vejo que essas situações que eu passei, elas me prepararam. Então eu não culpo ninguém, também não é o objetivo do vídeo. O que eu quero que você entenda? Que tem situações na nossa vida que a gente acha que Deus não está conosco e que Deus não está nos ouvindo. E como eu falei, né, teve situações que assim, eu ficava em casa, dias que eu não ia para a igreja, e eu orava muito. Só que assim, uma coisa que eu achava muito bacana em mim, quanto mais eu tinha essa sensação de que Deus não estava comigo, mais eu orava. Isso é muito bom, porque eu realmente não queria perder a presença de Deus. É mais ou menos aquela coisa assim, né? Para onde que, como a Bíblia fala, né? Para onde que eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então eu não era do tipo assim, Deus não está me ouvindo, então eu não quero mais saber. Não, né? Eu continuava orando, eu orava até mais. Eu lembro que eu colocava, fica a dica, tá, gente? Isso é muito bom. Às vezes eu sou muito agitada, gente. Ó, tudo é dica. Eu sou muito agitada, né? Eu penso assim, às vezes 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, na hora de orar, pensa, gente, uma pessoa que é agitada, tem a mente meio agitada. Então, na hora de orar, às vezes eu tinha um pouco de dificuldade de me concentrar. Eu preciso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo para eu conseguir me concentrar. Tipo, às vezes eu oro aqui em casa mesmo, às vezes eu oro andando, porque aí me ajuda a me concentrar na minha oração, né? Então, o que eu fazia para eu conseguir me concentrar? Eu colocava o meu pastor orando, meu pastor Jaime de Amorim, ele fazia na época, né? Hoje ele faz, mas é em outro horário. Ele fazia 90 minutos com Deus, ou dependendo do dia era 50 minutos com Deus. Ele fazia uma live só de oração na igreja, né? É um culto de oração aqui na nossa sede, na igreja. Era toda quinta-feira, 7h30 da noite. Hoje, atualmente, é toda quinta às 9h. Passa no canal dele no YouTube, é uma bênção. Aí eu colocava para eu poder orar com ele. Aquele áudio dele orando, além de direcionar a minha oração, me ajudava a ter um foco na oração. Então eu orava ali, buscava. Tinha vezes que eu colocava 2 orações dele assim no dia, fora as orações que eu já tinha feito. Mas por que eu orava tanto? Porque eu sentia essa necessidade de me aproximar de Deus. Por que no começo do vídeo eu falei pra você que o diabo ele tenta pôr essa dúvida se Deus está te ouvindo, e isso é um perigo? Porque eu também já passei por essa dúvida de falar assim, meu Deus, será que o Senhor está comigo? Parece que a minha oração não tá adiantando de nada, não está chegando em lugar nenhum. E quando você não se sente ouvido, o seu corpo, o seu espírito, ele enfraquece muito, né? Não te dá vontade, né? Humanamente falando, gente, não te dá vontade de orar mais, porque aquela coisa, né? O ser humano é muito prático. Então, se não está adiantando nada, por que você vai continuar? Só que assim, que nem eu falei, o diabo ele tenta você assim para você parar de orar. É uma ferramenta do inimigo, não quer dizer que Deus não está te ouvindo. E graças a Deus que eu entendia isso. Quanto mais fraca eu me sentia, mais eu orava, e como isso me ajudou. Atualmente, gente, que nem eu falei, não é uma coisa passada. O diabo ele ainda tenta, eu tô sendo bem sincera, ele ainda me tenta dessa forma. Esses dias eu tava numa reunião de oração na igreja, e eu tava sentindo essa sensação. Nossa, parece que a tua oração não tá fluindo, parece que são palavras assim vazias, que não tá adiantando nada, porque Deus parece que não está presente ali com você. Aí, só que assim, gente, nós cristãos, nós não vivemos, como a palavra diz, nós não vivemos por vista, nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por fé. Então eu tava assim, naquela guerra, sabe? Isso é espiritual, gente. As coisas são muito espirituais. Eu tava naquela guerra, se tá adiantando alguma coisa, parece que é uma força que não te deixa orar, uma coisa assim, espiritual mesmo, maligna até. E aí eu falei na minha oração pra Deus, eu sozinha ali, eu lembro que eu falei até meio baixinho, tem coisas que eu gosto de falar, por mais que eu esteja sozinho, eu gosto de falar pra Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou sentindo que o Senhor tá comigo, parece que não está adiantando nada a minha oração, mas a tua palavra diz, olha só o passo de fé, ainda que pai e mãe viessem a me abandonar, o Senhor estaria comigo o tempo todo.
Quando eu falei isso, gente, imediatamente veio como se fosse uma força. Porque isso gente, é muito bacana, eu acho. Eu acho muito legal quando você faz o que a Bíblia fala. Eu acredito que Deus, ele se alegra muito também, porque você está naquele conflito interno, pensamentos negativos, e vem uma sensação em você ruim também, né, de tristeza mesmo, desânimo. E parece que tudo tá te empurrando para baixo, porque se você aceita o desânimo, você já não quer fazer nada, né? Você só quer deitar, não quer fazer nada, aí põe uma série lá para distrair a tua mente e a sua parte espiritual ela vai enfraquecendo. Mas as coisas, elas são assim, eu acho muito bacana, aliás, melhor dizendo, eu acho muito bacana quando, independente de sentimento, de vista, do que as pessoas estão dizendo, você dá um passo de fé. Nessa situação que eu fiz essa confissão para Deus, que Deus, eu sabia que não ia me abandonar, porque é o que a palavra diz, tava tudo o contrário, eu tava sentindo abandono, eu tava chateada assim, e que nem eu falei, sabe aquela sensação assim de desânimo, não quero fazer mais nada, quero ir para casa deitar, né? Desânimo, tristeza, mas a palavra, ela vai contra tudo isso. Você tem que se firmar na palavra. Eu acredito que é uma coisa que eu vou falar muito aqui no canal. Então, resumindo, para você entender, Deus, ele sempre ouve as nossas orações se a gente tem comunhão com ele, se a gente anda na palavra, é lógico. Então, você tem que usar a palavra. Nunca deixe de orar. Quando vem um desânimo, quando vier em você uma vontade de não ir para a igreja, por exemplo, porque, eu tô desanimado, é aí que você tem que ir. É aí que você tem que ir. Porque é ali que Deus, ele quer falar com você, é ali que Deus quer te abençoar. Então fique com esse vídeo, ore com essa mensagem. Ore quando, independente das circunstâncias, independente do que você estiver sentindo, continua na sua comunhão, confie em Deus. Deus, ele é fiel, Deus, ele fala conosco através da palavra. Todas as vezes, gente, Deus, ele não tem filhos, meu pastor sempre fala isso. Deus não tem preferidos. Deus não vai deixar de ouvir a sua oração para ouvir o do outro. Deus não tem preferidos. Deus tem filhos que se aproximam. Então, assim, tem gente que ela vai lá, 200 anos na igreja, e ela fica chateada porque o outro que acabou de chegar está sendo abençoado. Deus não tem preferidos. Deus tem aquele que busca mais, então a gente tem que analisar a nossa busca. Mas não deixe de buscar, tá bom? Não deixe de colocar a palavra em ação. Porque Deus, com certeza, ele está te ouvindo. Como a palavra diz, você tem andado na justiça, buscado fazer aquilo que é certo, Deus, ele está te ouvindo. Nenhuma das palavras que você tem falado com Deus tem se perdido. Deus, ele recolhe todas as palavras, todas as lágrimas, ele recolhe as nossas lágrimas. E ele, no momento certo, você vai ver que tudo que você semeou espiritualmente em oração, mesmo naquele conflito, mesmo na luta, mesmo sem vontade. Teve orações que eu já falei para ele, assim, Deus, eu não tô com vontade de orar. Por que eu falei isso? É desrespeito? Não era a minha intenção, não. Eu quero ser o mais sincera possível com Deus. Mas eu falava com ele, mas pai, eu tô aqui, eu vou continuar, eu sei que o Senhor é fiel. E assim Deus me abençoou muito. No tempo certo, quando a bênção veio, eu vi que nenhuma das palavras que eu falei com Deus, elas foram perdidas. Então não esqueça disso. Deus, ele está ouvindo a sua oração. Continua firme, continua olhando para a palavra. E eu quero finalizar o vídeo falando disso, né? Todas as vezes, gente, que eu estava nesses conflitos, todas as vezes, todas que eu precisei, eu abri a Bíblia e Deus falou comigo, né? Eu particularmente, fica a dica para você também, eu gosto de ler muitos salmos. Então nesses momentos difíceis eu lia muitos salmos e os salmos sempre falaram ao meu coração, tá bom? Fica a dica, se esforça no Senhor, a palavra diz, socorri um que é esforçado. Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo o seu clamor, e cada palavra que você tem colocado diante dele está subindo para o trono dele, e ele está ali só esperando a hora certa que ele preparou para te abençoar, tá bom? E a bênção de Deus, ela sempre vem muito maior do que você tem pedido. Deus, ele nunca vai fazer assim no nosso limite, ele sempre vai te surpreender, porque ele gosta de surpreender os filhos, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, ó. Um beijo a todos e até a próxima.